falar para vocês um problema que atinge 90% das mulheres. Na verdade, eu vim falar sobre uma solução para esse problema, para a celulite. A celulite nós temos ela de grau 1, 2, 3 e 4. Você sabe identificar qual o tipo de celulite que você tem? Hoje eu quero falar especificamente da celulite de grau 3. A celulite de grau 3 é aquela que tem vários furinhos, sabe? Quando você põe uma calça, principalmente aquela calça branca, não, é aquele furo bem furado mesmo. É a celulite de grau 3, a famosa casca de laranja. E eu quero apresentar para vocês um tratamento altamente eficaz para combater a celulite de grau 3. É o VelaShape. O VelaShape é um aparelho que eu conheço desde 2008, mais ou menos. Ele sempre foi muito eficaz. E de lá pra cá, ele teve uma evolução muito grande, né, no software dele, e ele virou o VelaShape Plus. O VelaShape Plus, ele consegue combater a celulite de grau 3, exclusivamente usando só ele, sem você fazer outra coisa. Pode fazer uma drenagem, uma caminhada, tudo isso, mas ele é muito eficaz para a celulite de grau 3, e eu precisava contar para vocês esse tratamento, para vocês verem como é que ele funciona. E eu vim aqui falar com a fisioterapeuta Adriana Omini para ela explicar pra gente, porque eu tô sem atender faz muito tempo, como ele já teve toda essa evolução, então eu também quero saber mais um pouco como que ele tá. Se ele já era eficaz naquela época, imagina agora, gente. Então a Adriana vai explicar pra gente como é o mecanismo de ação dele no tecido com celulite, quais as indicações específicas, quais as contraindicações, tudo que a gente quiser saber sobre o VelaShape Plus. Adriana, eu vim aqui para você me contar como é que funciona o VelaShape. Na verdade, eu quero saber se ele ainda está muito eficaz para celulite de grau 3, como ele era. Ele tá assim, Ele deve estar mais eficaz, é tá o Plus. Exatamente, ele teve um aperfeiçoamento e agora ele tá um pouco mais eficiente sim, principalmente para celulite de grau 3, que é o que as mulheres mais almejam. Era o que eu via mais resultado na celulite de grau 3, por isso que eu queria falar para vocês desse aparelho. Adriana, eu queria saber de você o seguinte, para você explicar pra gente como que é o mecanismo de ação desse aparelho, como é que ele age no tecido para combater a celulite. Tá, joia. Ale, esse aqui é o VelaShape e ele tem 4 mecanismos de ação, por isso que ele é eficiente. Ele tem uma sucção, ele tem o massageamento dos roletes, o infravermelho e a radiofrequência. Como que isso vai agir no nosso tecido, né? Como que isso vai ser tão eficiente assim? A sucção, ela serve porque ela aproxima o tecido e aí o mecanismo de ação dele fica mais eficiente, ele fica mais profundo. E entra, né? O tecido vai entrar aqui dentro. Isso, a cliente ela sente um certo puxãozinho. Mas ele não dói, viu, gente? Isso daí é uma coisa que eu já fiz muito em mim e ele, assim, é uma sucção bem de leve, né? Isso, é de leve, é como se fosse uma massagem. Isso, uma massagem, para drenar, para fazer uma drenagem. Exato, e daí entra o massageamento dos roletes, que vai ajudar na drenagem. Ele promove uma drenagem no tecido dessa região que a gente vai trabalhar. E junto, ele tem a ação da radiofrequência e do infravermelho. O infravermelho, ele vai esquentar esse tecido. Por quê? Porque a radiofrequência, ela age melhor no tecido quente. Então daí tá a ação do infravermelho. E quantos graus que chega a ficar a pele, assim, no tecido? Eu preciso manter esse tecido entre 40 e 42 graus. Por quê? Nessa temperatura, eu tenho já uma contração das minhas fibras elásticas e melhora a produção do colágeno, para que a pele ela fique mais tonificada, para a pele ficar mais firminha. Porque normalmente a pele com celulite, ela é uma pele que é flácida, né? Isso, exato. Então ela já vai ajudando a combater isso também. Além de tirar o edema, né, a flacidez e tal, vai ajudando e a drenar aquela gordura que está ali dentro da célula. Exato, por isso que o VelaShape ainda é um dos tratamentos mais eficientes para celulite, porque ele vai agir na celulite, ele vai agir na tonificação da pele, na drenagem daquele tecido, né, na diminuição do volume do meu tecido adipócito, então eu tenho uma diminuição de volume, um contorno corporal.
Adriana, me fala uma coisa, você me falou que tem que ser de 40 a 42 graus, né? Isso tudo você vai aferindo com um termômetro? Isso, exatamente. Tá. Conforme eu for passando o cabeçote, eu tô com o termômetro aferindo para que mantenha essa temperatura. Quantos minutos nessa área? Em cada área, geralmente eu trabalho em torno de 5 minutos. Você trabalha por área, na verdade? Por área, exato. Porque você precisa de como você precisa manter essa temperatura e trabalhar bem legal nessa região que a gente vai estar fazendo, então eu preciso ser minuciosa, eu preciso realmente ficar em torno de 5 minutos em cada regiãozinha. Então, geralmente, a área que eu trabalho é do tamanho de uma folha de A4. Como que é? Quantas sessões que eu tenho que fazer? Como que funciona? Quantos dias da semana? Como é que funciona isso aí? Bacana. O preconizado dele é em torno de 8 a 12 sessões, com intervalo de pelo menos um dia entre uma sessão e outra, fazendo 2 vezes por semana. Tá, por que eu tenho que ter esse intervalo? Porque a radiofrequência, ela ainda fica agindo no nosso corpo em torno de 48 horas, mais ou menos. Então é bom ter esse intervalo. E uma dica bacana é, por enquanto a gente está fazendo tratamento, a pessoa tomar bastante líquido, bastante água, para eliminar as toxinas. Como ele melhora a drenagem, né, a circulação do nosso corpo, a gente tomando bastante água, ele ajuda a eliminar essas toxinas. Então eu fazendo 2 vezes por semana, umas 8 sessões, você acha que eu já vou ter um resultado muito legal? Muito legal, bem bacana. E eu queria agora, para finalizar, Adriana, que você me falasse, existe contraindicação pro Vela? Sim, tem sim. As contraindicações do Vela são bem específicas, né? Gestante, realmente, gestante a gente não faz absolutamente, praticamente nada. Eu, na verdade, eu não faria nada com gestante, né? A não ser uma drenagemzinha. Exato, uma drenagemzinha, alguma coisa de hidratação facial, assim, que não permeie nada. Só que o Vela Shape é muito bom para pós-operatório, né? Depois da gestante, depois de 3 meses de que você já teve, né? da cesárea, cesárea, pode se fazer sim, o Vela Shape é muito indicado. Mas na gestação, não pode. Marca-passo, pessoas cardiovasculares, que têm cardiopatias, ou qualquer outra implantes metálicos, assim? Oi? Implantes metálicos, assim? Isso, implantes metálicos na região que a gente estiver fazendo. E o DIU? Tinha um DIU que ele era de cobre, né? O DIU de cobre não só é na indicado. região e tem o DIU mesmo. Você poderia fazer no glúteo, por exemplo. Se você tiver o DIU de cobre e quiser fazer na perna, no glúteo, não tem problema. Só não dá pra fazer no abdômen, tá? Que é uma região muito próxima, pode esquentar o DIU e ter uma queimadura interna. Obrigada. Muito obrigada, Adriana, muito legal. Gente, então vocês já ficaram sabendo um pouquinho. Se vocês quiserem assim mais informações, né? Se vocês quiserem conhecer de perto o Vela Shape, quiserem saber mais desse tratamento, dá uma ligadinha para a Adriana, marca um horário que ela vai estar aqui esperando vocês. E eu espero que vocês tenham sucesso no tratamento de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!